Bora lá! No universo dos esportes de alta performance, a gente sabe que cada milímetro, cada milissegundo, faz toda a diferença. Mas como a gente sabe se uma melhora é de verdade ou só uma variação do dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como separar o progresso real do ruído. Pensa nessa situação. 1 centímetro a mais no salto. E aí? É o resultado de meses de treino pesado ou foi só um dia bom? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que técnicos e atletas se fazem o tempo todo. Saber essa resposta é fundamental. Para a gente começar a entender essa história, primeiro a gente precisa montar esse quebra-cabeça do desempenho. É importante entender por que acompanhar os dados de um atleta com precisão é tão, mas tão crítico na ciência do esporte hoje em dia. É que na elite do esporte, a linha que separa o pódio do quase é finíssima. Por isso, ser capaz de identificar a menor mudança que seja real no desempenho de um atleta pode ser literalmente o que define uma vitória. Dá uma olhada nesses dados. São de um atleta de verdade. A altura dos saltos varia bastante, né? Olha como os números mudam, não só de um dia para o outro, mas entre cada salto no mesmo dia. Essa variação que acontece naturalmente é o que a gente chama de ruído. E é esse ruído que a gente precisa aprender a filtrar. Certo. E como os profissionais fazem para lidar com esse ruído todo? Vamos dar uma olhada na ferramenta que é, digamos, o padrão do mercado, a que todo mundo costuma usar para tentar resolver esse problema. Essa analogia é perfeita, né? Imagina uma sala cheia de gente conversando alto. O progresso real do atleta é tipo um sussurro no meio dessa confusão. E as variações normais do dia a dia é o barulho todo. O grande desafio é conseguir cancelar esse ruído para ouvir o que de fato importa. E a resposta mais comum para esse desafio tem um nome: SWC, ou menor mudança relevante. Basicamente, é uma régua estatística que define um valor mínimo. Se a mudança no desempenho for maior que esse valor, a gente considera que ela é importante. Parece uma ótima solução, certo? Pois é, mas tem um pequeno detalhe. E é aqui que a história tem uma virada interessante. A gente vai descobrir agora uma falha bem crítica nessa abordagem tão comum, e por que ela talvez não seja tão confiável quanto parece. 16%. Grava bem esse número. Ele é a chave para a gente entender a grande limitação do método mais usado por aí. Então, o ponto crucial é esse aqui. A forma mais popular de calcular o SOWC tem só 16% de chance de acertar. Isso mesmo. O que significa que, na imensa maioria das vezes, esse método pode estar confundindo o ruído com um sinal de verdade. É muito pouco, né? E o problema não para por aí, não. Mesmo ajustando a fórmula para outras versões do SWC, a chance de acerto continua bem baixa. A gente vê aqui que, na melhor das hipóteses, chega a 38%. Para esportes de alto rendimento, ainda está bem longe do ideal, convenhamos. Ok, se o método mais comum não é lá muito confiável, qual é a alternativa? A boa notícia é que existe sim um jeito mais preciso de olhar para esses dados. Vamos entender como ele funciona. A grande diferença, o pulo do gato, está na matemática. O SWC usa o desvio padrão, que basicamente olha para toda a variação junta, incluindo ruído. Já essa abordagem mais precisa usa a variância do erro, que é mais inteligente. Ela consegue tirar da conta as variações que a gente já espera, isolando só o que realmente pode ser uma mudança de verdade. E isso nos leva à diferença mínima individual, a MID. Esse método usa a variância do erro para criar um filtro muito mais confiável. É uma ferramenta bem superior para a gente finalmente saber quando uma mudança no desempenho é real. Agora, compara aquele primeiro número, os 16%, com este aqui, 95%. A diferença é absurda. E é isso que mostra o poder do MID. Ao usar uma estatística mais refinada, métodos como o MID 95 chegam a um nível de confiança de 95%. Ou seja, as chances de ele acertar ao identificar uma mudança real são altíssimas. Agora sim a gente está falando de precisão. Vamos colocar os dois lado a lado, para não ter dúvida. Em cima, a gente vê a incerteza dos métodos antigos, com chances bem baixas de acerto, e embaixo, a clareza e a confiança dos métodos que usam a variância do erro. Fica bem óbvio qual ferramenta é a melhor para se usar, né? Bom, agora vamos para a parte prática. Como é que essa escolha estatística se traduz no dia a dia? A gente vai ver como isso leva a um treino mais inteligente e, claro, a resultados melhores. Então, por que isso tudo é tão importante? Primeiro,
Evita que se tome decisões erradas baseadas em um dia de sorte ou azar. Segundo, permite um treino que é, de fato, individualizado, ajustado com base em dados de verdade. E talvez o mais importante de tudo, dá para atletas e técnicos a confiança de que a mudança que eles estão vendo é significativa. Lembra daquela analogia da sala barulhenta? Então, usar o método MIDI é como dar um fone de ouvido com cancelamento de ruído de última geração para o técnico. Ele consegue filtrar toda a bagunça e ouvir bem claro o sussurro do progresso real. As decisões ficam muito mais certeiras. E para fechar, uma citação da própria fonte que inspirou toda essa análise. O objetivo final é exatamente este: pegar uma informação que parece complexa e comunicar de um jeito simples, claro, para que ela possa ser usada no mundo real e, assim, melhorar o trabalho de profissionais do esporte em todo lugar.